Fala galera, tudo certinho? No último vídeo então a gente deu uma olhadinha ali em alguns avanços, né, em relação às ordens do circuito. A gente viu representação de circuito, né, como é que a gente pode criar ali alguma ordenação básica, uma representação, né, de ordenação básica. E aí eu passei os primeiros exercícios envolvendo a interação de múltiplos atuadores, né. Então a gente tinha vários cilindros ali que conseguiam intercalar as ligações deles, né? Bom, vamos fazer então o exercício que eu deixei para vocês como atividade, que envolvia 3 cilindros, né? Antes aqui, vamos pegar aqui, ó. A ordem dele era A+, B+, A-, desculpa, C+, A-, B- e C-. Beleza. O que eu sempre faço? Eu sempre desenvolvo um dos módulozinhos, né? Pego aqui uma válvula de controle, pego 2 válvulas de pulso, né? Configuro esses camaradas e aí eu copio isso para os próximos. Então aqui os escapes, aqui as saídas de alta vazão, né? Aqui nosso acionamento pneumático. Esse cara aqui vai receber retorno por mola e o acionamento mecânico. Faço essa ligação aqui toda, tá? Beleza. E aí, tendo um desses módulozinhos prontos, né? A gente consegue então copiar ele para fazer os próximos, né? Então aqui copio, segurando Shift eu consigo arrastar, né, o que eu tenho selecionado e criar uma cópia, um clone, né? Faço aqui as ligações. Beleza. Aqui, ao invés de botão, a gente vai tirar os botões e colocar os acionamentos mecânicos também, né? Os roletezinhos. Beleza. E aí o que falta agora? Falta a gente fazer os links, né? Para poder definir a ordem de acionamentos. Então aqui, na aba Twin Labels, a gente tem o AI de 0 a 10, o AF de 90 a 100. Pronto, segundo cilindro agora. A gente tem o BI de 0 a 10, o BF de 90 a 100. Os nomes que vocês vão usar para os fins de curso aqui, não sei se eu deixei bem claro isso no último vídeo, né? Mas eles não influenciam, né? São só marcações, vocês podem chamar esses camaradas do que vocês quiserem, né? Poderia ser João, Maria, enfim. Esses nomes aqui não fazem diferença, né? O único motivo de a gente estar usando esse tipo de nomenclatura aqui é para facilitar um pouco, né? A gente sabe que o AI e o AF são os fins de curso acionados quando o cilindro A avança ou retorna, né? E assim aplicado aos outros também, né? BI, BF, CI, CF. Então fica mais fácil a analogia, né? Para entender de qual cilindro a gente está falando no acionamento, tá? Bom, algumas dicasinhas rápidas para vocês, tá? Tamanho de página. Vocês podem ver que a minha aqui, ela tá deitada, né? Porque a folha que eu tenho aqui é uma folha A4 e ela tá em landscape, né? Em modo paisagem. Então, para configurar isso, a gente vem aqui em File, Drawing Size, tá? Aqui a gente tem as configurações da nossa página. Então, eu posso trocar aqui para 4, para 3, né? Posso trocar ela de retrato para paisagem. Posso até, se quiser, definir um tamanho específico, né? Então, eu tenho lá uma margem específica que eu quero usar, enfim, né? Então, com isso, vocês, se ficarem com pouco espaço, vocês podem dar uma mexida ali, né? E modificar isso aí, tá? Muito bueno.
temos agora o nosso circuitinho todo, digamos assim, organizado na sua base, né? A gente já tem aqui as marcações dos cilindros, o que falta agora é só fazer os links nos fins de curso, né? Então, o nosso botão aqui, ele vai ser usado só no primeiro cilindro para distender ele, né? Quando ele distende, ele vai estar acionando então a marcação AF, né? Ele vai estar acionando a válvula que vai estar nessa posição. Para desenvolver a próxima ação aqui, que é o avanço do B, qual é a válvula que deveria estar naquela posição do AF lá? Seria essa válvula aqui, né? Porque eu sei que essa válvula aqui é responsável por fazer o avanço do cilindro B. Então aqui, vou colocar então a marcação AF. Beleza. Quando o AF então distende o segundo cilindro, ele vai avançar e vai bater na marcação BF. E aí, qual é que é a válvula que deveria estar nessa marcação aqui, nessa posição na frente do cilindro B? A válvula que distende o cilindro C, né, que é essa aqui. Essa aqui. Então, cilindro, quando avança, aciona o BF, a gente usa a marcação BF para avançar o cilindro C. Quando ele avança, bate lá na marcação CF, e esse CF precisa estar na válvula que retorna o cilindro A. Quando ele volta o cilindro A, bate na marcação AI, a gente vai usar essa marcação para retornar aqui o cilindro B. E quando ele volta, usamos o BI aqui para retornar então o cilindro C. Aqui provavelmente vai dar erro na simulação, né, na verificação da simulação, então já vou dar uma puxadinha um pouquinho para o lado aqui, para ele não incomodar a gente, tá? Fazendo a simulação então, clico no botão, olha lá, dá uma diminuída aqui na velocidade de simulação, vou botar aqui de 1 para 10, então, ó, o botão avança o primeiro cilindro, chega lá no AF, avança o segundo, chega no BF, avança o terceiro, o CF retorna o primeiro cilindro, o AI retorna o segundo e o BI retorna o terceiro cilindro. Desenvolvida toda a sequência aqui, né, a gente tem então o que foi pedido, tá? De novo, a gente poderia ver algumas coisinhas além, né, como foi o exemplo que eu pedi para vocês, né, para tornar esse circuito intermitente, né? A gente poderia usar o CI, por exemplo, para distender de novo o primeiro cilindro, né? Isso é uma coisa bem interessante de se fazer, né? Mas aqui, para nós, por enquanto, não interessa muito isso aí, né? Mais para frente a gente volta a esse tipo de coisa para ver sequências que se repetem e tal. A gente precisa de alguns componentezinhos auxiliares, tá? Para fazer esse tipo de coisa com mais da forma mais correta, né? Então, o que nos interessa agora? Como eu falei ou não falei para vocês, a gente está limitado, por enquanto, aos tipos de ordens que a gente consegue desenvolver. Então, se a gente for tentar fazer uma ordem diferente, a gente vai ter problemas. Por exemplo, vamos fazer agora o circuito A mais, A menos, B mais, B menos, tá? Então, o primeiro cilindro deve avançar e recuar, e aí o segundo cilindro deve avançar e recuar. Então, aqui, vou deletar o terceiro cilindro, já que eu não preciso dele. Vou tirar todos os nomes aqui das válvulas que a gente está usando, né? E aí a gente tem um circuito, digamos assim, zerado, pronto para fazer uma nova ordem, né? Bom, o botão então deve distender o primeiro cilindro. Quando ele chega lá na frente, vai acionar a marcação AF, e eu vou usar essa marcação AF para retornar então o primeiro cilindro agora. Quando ele retorna, a gente vai usar o AI para avançar o segundo cilindro, que é o AI, para avançar o segundo cilindro. E quando chega lá na frente, a gente usa o BF para retornar o segundo cilindro. Bom, quando eu tento fazer a simulação disso aqui, olha lá o que acontece. Aquele AI, ele já está sendo acionado pelo primeiro cilindro. Então ele já vai mandar o segundo cilindro aqui, ó, distender sem que eu aperte em botão nenhum, né? E isso tá errado, né? Porque esse camarada aqui, ele só pode acionar depois que a gente tiver apertado no botão, depois que o cilindro A tiver avançado e retornado,
Aí nesse momento que ele retorna, aí é a vez desse camarada aqui fazer o acionamento dele. Bom, se o problema é esse aqui, de ele já estar acionado porque o cilindro está em cima dele, então o que eu poderia fazer? Uma coisa bem fácil assim, né, de se perceber é que eu tenho essa simbologia aqui, e essa simbologia é uma indicação de que ele está sendo acionado. Bom, se ele já está acionado e esse é o problema, eu posso então de repente vir aqui no cilindro, ó, e trocar a posição dele, né? Trocar a posição do fim de curso, no caso, né? Digamos que de 10 a 20. Então puxo ele 10 milímetros para frente aqui, esse fim de curso, né? Então ele não está mais na posição 0 aqui, que é onde o cilindro está descansando, né? Beleza. Se eu testar a simulação agora, olha só, o circuito inicia e eu não tenho nada se mexendo, digamos assim, né? Só que, olha lá o que acontece. Quando ele começa a avançar, ele já distende o cilindro B. E aí quando volta, aciona de novo. Então ele aciona duas vezes, né? Uma quando ele começa a avançar e a outra quando ele retorna. E isso também não é uma coisa que a gente quer. Para resolver esse problema, então, a gente pode utilizar dos fins de cursos articulados, tá? Eles funcionam como se fossem catracas e vão se dobrar em um sentido de acionamento. Então eu quero que esse camarada acione só quando retorne. Então eu vou pegar esse aqui, ó, que é o de baixo, que tem a setinha para a esquerda, né? E este camarada vai ser utilizado aqui então para acionar só no retorno. Ó. Aqui em cima na reguinha do cilindro também tem uma setinha indicando, né, o sentido de acionamento daquele fim de curso lá. Aqui ele já está reclamando que está em cima do outro componente lá, né? Mas então, simulando novamente, olha só o que a gente tem. Ele ignora o acionamento no avanço, vai lá para frente, volta, quando volta ele faz o acionamento, né? Olha lá, ó. Ignorou no avanço, acionou no retorno, tá? Belezinha? Bom, esse tipo de circuito aqui, ele é muito mais comum do que aqueles circuitos que a gente vinha visto até agora, né? Que só usavam os roletes normais, que acionam para os dois lados, tá? A gente vai ver bem mais pra frente algumas formas de trocar esse camarada aqui e fazer essa ordenação de outras formas, tá? Mas por enquanto a gente usa esses camaradas aqui. Tem algumas coisas que complicam aqui, né? Que é o fato da gente estar deslocando o fim de curso, né? Então a gente está perdendo um pouco de curso aqui, né? Do nosso atuador. No retorno, no caso, né? No avanço ele vai chegar lá na frente e vai avançar até o final, né? Mas no retorno eu estaria perdendo um pouquinho de curso, se dependesse, né, de um curso específico aqui já teria problema. Mas enfim, esse aqui é a nossa melhor forma de desenvolver esses circuitos mais simples por enquanto, tá? Então, eu já vou deixar para vocês aqui o exercíciozinho, né, onde vocês precisam fazer a sequência disso aqui, né? C mais C menos aqui, tá? E mais um ainda, que também é bem facilzinho, que seria A mais B mais, A menos B menos e C mais C menos, tá? Então essas duas ordenaçõezinhas aqui ficam de trabalho para vocês, no mesmo esquema, né? Façam, desenvolvam ele lá, de repente me mostrem ele pelo WhatsApp pra gente trocar umas ideias e ver funcionando, né? Se tiverem qualquer dúvida, me chamem nas plataformas, tá? WhatsApp ou lá no Classroom. Belezinha, galera? Feitoria. Valeu, abraço.